Bom dia a todos. Resolvendo os problemas técnicos. Dois recadinhos para todos, né? As nossas inscrições para os cursos da casa vão até terça-feira, então quem não fez e pretende fazer os cursos, ainda está aberto as inscrições. Também lembrando que a gente tem assistência social na casa, então a gente necessita de doações de alimentos. Então quem puder, que não for fazer falta, puder trazer alguma coisa, não importa o tanto, mas será muito bem-vindo, tá bom? E nossa abertura de hoje é com o livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. O item é o item 62, a traição. A traição evitável, em hipótese alguma, se justifica. Aliás, qualquer mal é evitável. A carne não é fraca nem forte, o espírito que é invigilante. Se sente a vontade incontrolável de trair, recorde que tudo na vida é controlável. Quando queremos, segundo os protetores da humanidade, o mal pode se apresentar como um arrastamento, nunca um arrastamento irresistível. Antes de trair, pense nas consequências do seu ato, na hipótese de não conseguir conter essa vontade, que se aposta de seus sentidos. Converse com a sua companheira ou seu companheiro, exponha seus conflitos. Por mais difícil que seja, é preferível a verdade que faça sofrer a mentira que alude, a consciência e traz sofrimentos maiores. A traição nos dias atuais pode até ser considerada algo comum, mas nunca será natural, porque está em desacordo com as leis de Deus. Trair a outrem é trair a si mesmo. Então, neste momento, vamos na nossa conversa com Deus, com a espiritualidade. Quem quiser fechar os olhos, feche. Mas agradecemos a Deus por mais um dia, buscando conhecimento, buscando o amparo da espiritualidade nesta casa maravilhosa que nos acolhe. Agradecemos por mais um dia de vida encarnados, onde possamos contribuir para a nossa melhoria e a melhoria dos que estão ao nosso redor. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, pelo que deixou para nós o seu Evangelho. Agradecer a espiritualidade maior que nos deixou também, através da doutrina espírita e através de Allan Kardec, os ensinamentos espirituais, para que possamos direcionar o Evangelho na nossa vida com os ensinamentos dos Espíritos. Pedir a Deus que nos ampare, nos fortaleça, que nos dê força para sustentar as nossas dificuldades. Pedir à espiritualidade aqui presente, que envolva a nossa irmã que vai fazer a explanação de hoje, que ela possa falar pelos conhecimentos dela, mas também inspirada pela espiritualidade maior, pelos seus mentores, para que possa tocar os nossos corações na medida do que precisamos e que merecemos. Que assim seja, graças a Deus. E a nossa irmã é a Adriana Mavalli, que vai fazer a explanação do dia.
Bom dia. Bom dia. Vamos hoje conversar sobre fé. Então vamos começar pensando como que está a nossa fé. Para começar. Opa, desculpa aí. Lá em Mateus, nós temos que houve uma situação em que trouxeram um jovem com um transtorno mental grave e Jesus não estava ali presente naquele momento, então o pai daquele jovem se dirigiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que ajudassem-no, né? E eles não conseguiram melhorar a situação daquele jovem. E aí aquele pai recorreu a Jesus. Ele falou, olha, eu trouxe o meu filho aqui, ele está com um transtorno que ninguém descobre que está sofrendo muito, e os seus discípulos não puderam curá-lo, não puderam ajudá-lo. E aí Jesus fala para os discípulos, vocês são muito incrédulos, né? Traga esse rapaz aqui. Falava para os discípulos, até quando eu vou estar aqui do ladinho de vocês? Vocês vão estar aqui com o meu ensinamento, a minha presença, motivando vocês. Vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui. E aí? Vocês estão muito incrédulos. E Jesus o curou. E aí os discípulos, né, depois daquele sabão, né, ficaram perguntando, Jesus, por que a gente não conseguiu fazer nada? Por que a gente não conseguiu curar aquele rapaz? E Jesus responde, porque vocês não tiveram fé. Então, se vocês tivessem a fé do tamanhico, não dá para apontar, do grãozinho de mostarda, que é muito pequenininho, precisa ter muita fé, uma fé desse tamanhico, vocês teriam conseguido fazer alguma coisa. Então, baseado nessa passagem, a gente vai refletir hoje. O que é fé? Fé é uma palavra que no latim, ela significa isso aqui, fidelidade. Ou seja, eu tenho uma convicção de que algo é muito real, muito verdadeiro. Eu não preciso de prova nenhuma para ter essa convicção. Eu sinto, eu acredito, certo? E eu tenho um amor, algo tão forte, uma conexão tão forte por aquilo que eu acredito, que não é necessário nenhuma prova material para mim. Isso é fé. É fácil ter fé? Não, né? Como que estão as nossas montanhas? Porque a gente viu lá no comecinho que tem uma passagem, né, que fala assim que a fé remove montanhas. Quais são as nossas montanhas? Quando Jesus fala que a fé remove montanhas, que você pode dizer assim para um monte, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, sai daqui, se mude para lá e de lá para cá, ele estava falando de condições geográficas, de montes de terra? O que são as nossas montanhas? Como estão essas montanhas? O que vocês acham que são essas nossas montanhas do dia a dia? Os nossos problemas, os nossos desafios de vida, são obstáculos, não são? Para a nossa vida, essas são as nossas montanhas. Então, as provações. Quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, de um enfrentamento que é difícil para nós, né? A gente remonta aquele símbolo de uma montanha. Quando a gente tem uma cordilheira, às vezes não é uma montanha só, né? É uma cordilheira, que nem essa daí, né? Fica fácil de ver que do outro lado tem uma paisagem, uma planície, tem uma outra paisagem? Aquilo está muito na nossa frente, está muito em evidência. O problema está assim, ó, cheguei, estou gritando aqui, não é? A gente consegue ver solução? Às vezes, a gente coloca uma lente, como se a gente colocasse um óculos muito embaçado, que é a lente embaçada do nosso desespero. A gente se aflige tanto com o problema que parece tão imenso, tão intransponível, tão difícil, que a gente não consegue nem vislumbrar que há
alguma possibilidade de ultrapassar toda essa montanha e chegar do outro lado. Não é isso? E isso acontece com todo mundo. Esses paredões que estão na nossa vida, de problemas, eles podem ser enfrentados de várias formas. A gente pode enfrentar com revolta, com indisciplina. A gente pode entregar, não tem mesmo o que fazer e tudo bem, né? A gente pode ficar assim parado, esperando que a montanha saia da nossa frente para a gente passar, sem fazer nada. A gente pode tentar ultrapassar essa montanha de qualquer jeito. A gente pode ficar aflito demais em vista desses problemas, que são essas montanhas à nossa frente. Então sempre vai haver um sentimentozinho desse que vai nos perturbar um pouquinho. Mas como que a gente vai ter forças para ultrapassar todos esses obstáculos e chegar numa solução ou chegar numa situação de mais calmaria para os nossos problemas? Santo Agostinho falava que a fé, ela tem olhos capazes de ver e de fazer com que a gente acredite nas coisas que a gente não vê. É uma certeza que a gente tem, a gente não está conseguindo perceber isso claramente, mas a gente sente no nosso íntimo que existe uma saída, que existe uma solução, que existe um propósito para aquilo estar ali na minha frente. São esses olhos, né, que conseguem ver além do problema. Essa é a fé. Ela pode ser natural na gente. Nós podemos saber, espontânea, assim, é simples, a gente não precisa muito recurso para acreditar que existe um Deus bondoso, que está ali ao nosso lado. Ela é uma fé assim que a gente não precisa nem pensar. Ela brota, às vezes, naturalmente da gente. A gente não precisa ter muitas vezes, ela vem, desde os primórdios das civilizações, a gente acredita em algo. Os primitivos viam os fenômenos da natureza e eles acreditavam, existe um Deus do trovão. Depois, a civilização foi progredindo e foi se entendendo o fenômeno. E aí foi se entendendo que existe algo maior, que a gente não consegue provar, a ciência não consegue trazer assim a prova. Olha, Deus é isso está aqui ó, na sua frente. Não, mas a gente sente, a gente sabe no fundo, lá no nosso íntimo, que ele está lá. Então essa é uma fé natural, todo mundo tem uma pontinha dessa fé. Até o mais ateu, na hora do problema, capaz de fazer uma prece. Porque existe algo, existe uma crença muito forte. E a fé, ela pode ser reforçada, ela pode ser também aprendida, adquirida. Quando a gente entende um pouquinho os mecanismos das situações, dos problemas, o significado daquilo na nossa vida, o que está nos motivando. Quando a gente reflete um pouquinho e percebe nas mínimas coisinhas do dia a dia que existe uma proteção, um amparo, que existe algo assim, vamos dizer assim, conspirando, uma conspiração do bem a nosso favor, a gente começa a perceber nessas mínimas situações que acontecem ao nosso redor, que existe algo a mais. Então não é somente aquilo, eu sei que eu estou protegida. Não, eu sinto as coisas. Olha o que está acontecendo comigo, olha o que aconteceu comigo hoje. Eu acordei mal, eu abri a janela, tinha um sol bonito, de repente alguém ligou um amigo, foi na minha casa, esse amigo conversou comigo, eu me senti bem, eu me senti melhor. O meu problema não sumiu, ele continua lá, mas eu me senti melhor. Foi uma providência de trazer alguém que te acalmasse, que te ajudasse. Mas é fácil perceber isso? Às vezes não é fácil perceber essas coisas minuciosas e pequenininhas que acontecem no nosso dia a dia. Nós queremos as coisas grandiosas, mas tudo está acontecendo ao nosso redor se nós prestarmos atenção. É um animalzinho que transmite para a gente amor, gratidão, simpatia, nos traz alegria, num momento que às vezes a gente estava muito ansioso, muito irado, quando a gente estava perdendo toda a nossa conexão com o alto.
Então a providência o tempo todo age ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa prestar atenção. A gente precisa notar essas coisinhas acontecer. Precisamos ter assim, isso mobiliza na gente gratidão também. A gente precisa ser grato, olhar as coisas com gratidão e perceber o quanto tudo vai se desenrolando para nos favorecer em alguma coisa, para nos fortalecer. E quando a gente tem começa a perceber esses fatos, começa a notar isso, a ter uma experiência de, olha, eu estava triste, isso aconteceu e isso me aliviou. A gente vai fortalecendo cada vez mais. E aí, racionalmente, raciocinando, não é só aquele sentimento, a gente vai comprovando para nós mesmos que existe amparo, que nós não estamos sós, que a gente está o tempo todo cercado de muito amor. Mas para isso, é preciso estar atento, não é? Aquele que tem fé, ele tem um objetivo de solucionar o seu problema, de ultrapassar aquele obstáculo, mas com a fé, ele enfrenta tudo com muito mais leveza, com mais esperança, com mais resignação, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu coloquei a imagem dos primeiros cristãos sendo martirizados nas arenas de Roma. Essas pessoas tinham uma fé que foi fortalecida pela presença de Jesus, pela demonstração prática do Evangelho, porque foram tocados no seu coração por aquelas palavras. Eles entravam nessas arenas com medo? Entravam com muito medo. Quem não entraria com medo sabendo que ia ser devorado por feras? Quem não entraria com medo sabendo que ia ser queimado vivo como tocha? Que iria sofrer dor? Quem não entra com medo? Todo mundo. Mas eles entravam sabendo que Deus estava ali. Não importa que aquela situação estava sendo péssima para eles, não estava trazendo vantagens para eles nenhum ali, mas eles tinham uma convicção, eles estariam com Deus numa situação, numa vida futura melhor. E essa fé fazia com que eles entrassem nas arenas cantando, se ajoelhassem, orassem. E contam, né, os espíritos nas comunicações dos livros, principalmente os que relatam a história, que esse desencarne para eles, apesar de ser trágico, né, ser um espetáculo aos olhos, né, daquele povo sádico, né, querendo, né, sofrimento e sangue, eles eram removidos rapidamente dali em espírito e não sofriam a dor. A fé não vai tirar o medo de ninguém. O medo vai continuar lá, mas a fé vai dar a coragem de enfrentar as coisas. Porque coragem não é se atirar assim, né, à torta e à direito nas coisas. Isso às vezes é insensatez, tá certo? Porque você acaba achando, não, eu tenho fé que eu vou voar, e se atirar de um precipício sem nenhuma proteção, você não vai voar, tá certo? Você vai cair. Isso é uma insensatez, é uma impulsividade. Mas a fé te dá coragem para você chegar lá em cima e saber que você tem aparelhos assim que te protegem, você tem um paraquedas, você sabe acionar, e aí você vai pular e você vai munido de tudo isso, de todo esse amparo, você vai conseguir pular e chegar lá embaixo em são e salvo. A fé não tira o teu medo, ela te dá coragem de enfrentar as coisas. Mas nós somos que nem Tomé. Tomé, lembra da história de Tomé? Tomé acompanhou Jesus. Tomé viu os ditos milagres que Jesus fazia. Tomé estava ali o tempo todo. Imagina uma pessoa o tempo todo ensinando assim, a capacidade e o amor de Jesus. Jesus demonstrando tudo para eles como se fazia. Jesus sendo paciente, tudo. Tomé ficou do lado de Jesus o tempo todo. Jesus falou assim para eles, para todos os discípulos: eu vou voltar, eu vou me apresentar a vocês depois da minha morte física, para vocês saberem que existe a sobrevivência do espírito após a morte. Para comprovar para vocês que não termina aqui.
E quando ele se apresenta para os discípulos, Tomé só acreditou se ele foi lá e cutucou as chagas de Jesus. Tomé teve que ver para crer. A fé de Tomé era uma fé frágil. Ele acreditava em Deus, ele acreditava naquilo que Jesus fazia, mas ele precisava de comprovação. Era uma fé frágil ainda. Então, essa fé que a gente vai desenvolvendo, para ela não importa se algo é possível, comprovável ou se é impossível. Ela simplesmente acredita e entrega. E se entrega. Quando a gente reflete, racionaliza, tá certo? A gente começa então a perceber nos mínimos detalhes da nossa vida comprovações dos acontecimentos, de tudo que ocorre ao nosso redor e fortalece a nossa fé. Antigamente, quando lá 1500, 1600, né, quando teve, por exemplo, a peste negra. A peste negra foi uma infecção, como foi o Covid, por exemplo. Covid, tá? Foi uma infecção. Na época não existia microscópio, não existia nada disso. Da onde vem essa infecção? É o castigo de Deus. Foi a primeira hipótese. A hipótese que eles conseguiam entender. E aí, todo o mecanismo do processo infeccioso vai correndo, eles vão trabalhando a fé, eles vão, em nome da fé, fazendo barbaridades para conter aquela infecção. Hoje, qualquer um Covid que aparece, que a gente já sabe que temos elementos assim da ciência para demonstrar como foi descobrir que era um vírus, o Covid, e que era o tipo de vírus, até a gente conseguir entender como funciona o mecanismo do vírus, produzir uma vacina, combater, e hoje a gente está melhor. Foi muito mais rápido. Por quê? Já existia um conhecimento, já existia uma investigação e a ciência estava desenvolvida. A razão, ou seja, todo esse mecanismo, ele é justamente um instrumento para que a gente possa entender tudo que vem aí do alto que a gente ainda não entende. Quando a gente fala, por exemplo, na doutrina espírita, quando a gente fala de reencarnação, por exemplo, para alguns, para a ciência, não há como provar, não dá para provar. Mas a gente se esquece que a ciência não é tudo assim. A ciência é feita de hipóteses. Enquanto eu não consigo dizer que aquilo não acontece, aquilo não é real, eu não posso dizer que aquilo não tem uma explicação. Se eu conseguir explicar, ótimo, eu racionalizei, a ciência comprova. Mas se eu não consigo explicar, aquilo está acontecendo. Eu não posso negar que aquilo não esteja acontecendo. Então, a ciência é obrigada a formular hipóteses, inclusive hipóteses de que aquilo não é possível, ou de que aquilo é possível por essa ou aquela maneira, e investigar isso. E essa investigação vai levando a descobertas, a comprovações, tá? Que vão dizendo, olha, isso não pode acontecer por esse motivo, mas se está acontecendo, não é esse o motivo. Vamos investigar outro motivo. Então, a ciência, ela não pode taxar tudo a questão da espiritualidade como algo místico, porque ela não consegue comprovar ou entender. Ela tem que aceitar que aquele fenômeno, aquilo está acontecendo, e por obrigação ela tem que investigar. Até mesmo com o intuito de dizer que não existe. Mas na hora que muitas vezes ela vai investigar achando que não existe, ela descobre uma coisa que é possível. Como que Kardec se interessou pelos fenômenos e codificou a doutrina espírita? Ele viu fenômenos acontecerem, mesa girando, coisa. Primeira hipótese, isso é manipulação de alguém. Alguém está fazendo, o show. Vamos ver o que é? Fuçou de tudo quanto é lado,
não dava, não tinha nada. Então, o que ele, como um bom cientista, fez? Ele não disse assim, isso daí é algo assim que a gente não tem nem que dar conta, isso é coisa do imaginário das pessoas. Ele foi entender, mas se não tem ninguém manipulando aqui, como que isso está acontecendo? E as coisas foram vindo. Então, Kardec fez um verdadeiro método científico para explicar, para trazer a doutrina espírita. Na própria codificação, em todas as perguntas que é um método científico. Então, a fé, ela é fortalecida quando a razão, quando o racional começa a observar, investigar e começa a perceber e fortalecer esses sinais para nós. Somente se a gente acreditar e ter fé, quando a gente comprova com as coisas escancaradas na nossa frente, é uma fé frágil. É a fé igual à fé de Tomé. Quando a gente compreende, percebe a nossa realidade à nossa volta, refletindo sobre isso, entendendo os mecanismos, tentando entender, encaixar o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou, as leis de Deus, a gente começa a perceber que existe um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Aquela montanha que foi colocada na nossa frente não está ali por acaso. Ela tem um propósito para nós. Certo? Ela não é simplesmente um obstáculo que alguém colocou para me atrapalhar. Ela foi colocada ali, de alguma forma, por você ter juntado umas pedrinhas e aumentado o monte, e também para fazer você aprender algo com aquela situação. Para você aprender a confiar, só que você precisa desenvolver isso, fortalecendo essa fé, refletindo, raciocinando. Não é só esperar sentado de frente da montanha dizendo, eu tenho fé que essa montanha vai sair daqui. Ela vai. Aí você abre o olho, ela está lá. Não é só você acreditar, ter uma fé vazia de que alguém vai lá e tirar a montanha para você. Isso não é fé. Ok? Ou é uma fé muito frágil, tá? Então, acreditar é algo muito mais profundo da sua alma. Não é só você querer que as coisas se resolvam, é você entender que há mecanismos que estão agindo. Eu posso aceitar as montanhas na minha frente, eu posso até ser forçado. Alguém diz assim, olha, aceita que dói menos, entendeu? Eu posso até aceitar que existe uma montanha ali na minha frente, tá certo? Mas se eu não acreditar que aquilo, se eu não tiver fé de que aquilo não é um entrave para me atrapalhar, mas tem um propósito para mim, entendendo como funciona a pedagogia divina para nós, eu vou continuar lamentando a minha vida, a minha sorte, o meu destino, e a montanha continua lá, e eu vou estar colocando mais pedrinhas em cima dessa montanha. Vamos imaginar que nós perdemos o emprego, nós estamos lá buscando um trabalho e aparece uma oportunidade, uma vaga. E eu tenho fé, eu preciso desse emprego. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu preciso desse emprego. E aí eu vou para a entrevista de emprego. Como que a gente vai para a entrevista de emprego? De qualquer jeito, como está o amigo aqui, falando de qualquer jeito, relaxadão. Ou eu vou me organizar, eu não preciso botar um terno, tá? Mas eu vou me arrumar, eu vou me apresentar de uma forma distinta, com foco, com propósito. Como que a gente está na vida? Com foco, com propósito, experimentando, assim, vivendo e se preparando para aquele momento, aquela oportunidade que surge, ou a gente está relaxadão e na hora que aparecer de qualquer jeito a gente vai? Como a gente está na vida?
Porque a fé, ela é testada nos momentos difíceis, mas ela é adquirida e a gente tem que aproveitar para adquirir e reforçar ela nos momentos que a gente está relaxado, que a gente está mais tranquilo. Esse é o momento de fazer uma poupança da nossa fé, de fortalecer ela. Porque na hora que a gente precisa, a gente tem um recurso e pode utilizar esse recurso de uma forma muito mais tranquila do que se a gente tivesse que aos trancos e barrancos ir adquirindo essa fé. Mesmo que eu estiver na condição daquele senhor que se preparou, que está lá, assim, focado na resolução dos problemas, e se não der certo? E se não der, eu não conseguir a vaga? Então, a dúvida, quando ela aparece na nossa vida, ela mina um pouquinho a nossa fé. Ela enfraquece um pouquinho a nossa fé. E quem não tem dúvidas na vida? Todos temos, tá bom? Mas, assim que ela aparece, que a gente possa pegar esse fio da meada e refletir novamente. Não, pera lá. Eu quero que alguma coisa se realize na minha vida, em qualquer âmbito da sua vida. Eu quero que aquilo se consolide na minha vida. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Mas será que o que eu quero é o que eu mereço, eu posso, ou é bom para mim? Eu posso querer muitas coisas. E essas muitas coisas eu não saber lidar. E eu adquiri mais débitos para a minha vida depois. Não é? Eu posso querer coisas mais simples e conseguir coisas maiores ainda. Porque eu sei lidar com aquilo, eu tenho uma estrutura, né, emocional boa para lidar com aquilo. Mas, às vezes, o que eu quero, ou do jeito que eu quero, não é o melhor para mim. Eu vou saber disso sempre. É que nem uma criança, um filho. Eu tenho um monte de criança aqui. Eu quero, antes do jantar, comer um saco de bombom. Eu tenho fé que minha mãe vai me dar um saco de bombom. Vai ser bom para a criança comer um saco de bombom antes da janta? Tua mãe não deixa, né? Por que a mãe não deixa? Porque você quer, mas ela sabe que não é bom para você. Então ela vai falar assim para você: vamos jantar? E depois eu te dou um bombom. Tá certo? Mas a gente se contenta com isso? A gente fica lá remoendo porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Quando a gente está diante de uma dificuldade e a gente está assim, até refletindo, racionalizando aquilo, pouquíssimos são aquelas pessoas que têm 100% uma fé inabalável de que tudo vai dar certo, de que a maioria, e se balança um pouquinho. É natural em nós, tá bom? Quando a gente, então, começa a descrer um pouquinho daquilo que a gente gostaria que acontecesse ou daquilo que seria bom para nós, nós começamos a fazer um movimento de acreditar muito mais de que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores, que não pode acontecer conosco, que a felicidade é para o outro. Percebe o movimento que a gente faz? Em vez de acreditar que a gente tem potencial, que a gente tem merecimento, que a gente pode fazer um bom uso daquela situação. A gente começa, quando a gente duvida muito, a gente começa muito mais a acreditar no lado pessimista de que não é possível, que nada vai dar errado. É muito mais fácil acreditar nesse lado do que acreditar que, às vezes, coisas que não são possíveis possam se tornar possíveis. Se uma pessoa, por exemplo, apresenta um quadro de uma doença muito grave, um estado, ela chega a desenvolver uma doença muito grave, deixa eu falar primeiro, e vai para uma situação que a gente chama de estado paliativo. O que é um quadro paliativo? A medicina já fez tudo o que podia fazer. Não há mais o que fazer do ponto de vista médico. Então, o cuidado paliativo vai fornecer àquela pessoa conforto, condições, porque não há mais o que fazer. Aquela pessoa tendo fé, uma fé frágil,
é saber que ela está num estado paliativo e que ela vai sair dessa. É uma enganação ao mesmo tempo, você percebe? É a não aceitação daquela situação. A fé é, mesmo eu estando numa situação difícil, eu estou amparada, eu estou amparado, eu estou em condições de cumprir aquilo que eu preciso cumprir. Isso é fé. A pessoa recebeu um diagnóstico, vamos dar um exemplo, vai de um câncer difícil, que vai ter um tratamento difícil, e aí os colegas médicos, né, delicados que nem um elefante numa loja de cristais, né, fala assim, olha, tem 10% de chance de cura, a quimioterapia às vezes não funciona, nós temos vários esquemas, não é assim que às vezes muitos profissionais falam? E você se sente como? Derrotado. O médico falou que está em estado paliativo? Não. Então, existe um trabalho a ser feito, existe ainda uma chance. Existe ainda o impossível, mostrando, às vezes, para a ciência, que pode acontecer. Quantas pessoas nessa situação tinham 6 meses de vida e estão há 10 anos vivos? E o médico morreu antes delas. Jogamos a toalha rápido? Não. Não tem algo fechado. Então a fé nunca pode esmorecer em nós. Vamos entender que a gente tem que ser coerente com essa fé, mas ela não pode esmorecer em nós. Porque se ela esmorecer em nós, de que adianta intervenções naquele que não acredita em nada? De que adianta você tomar um passe ali na sala, receber essa transfusão de energias, se você não acreditar nisso, se você não se entregar nesse tratamento? A gente tem muita participação nesse processo. Tá? Aí os apóstolos falam assim para Deus, então Deus, a fé da gente é fraca, pelo amor de Deus, aumenta a nossa fé. A gente pede fé, aumenta a minha fé, Senhor, não é? E o Deus o que vai fazer? Fé não é miojo. Tá pronto em 3 minutos, você dá um prato, o cara come e ele enche de fé, que nem Super Mario, né? Quando pega um cogumelo, você enche de energia. Fé não é assim. O que Deus vai te promover? Vai te alimentar a esperança, vai te trazer circunstâncias no dia a dia que mostrem para você, olha, não está tudo perdido. Basta você prestar atenção aos sinais. As coisas mais assim simples da sua vida que estão ali te trazendo alegria, paz, gratidão. Deus vai nos estimular ao trabalho. O que é esse trabalho? É eu pegar no pesado lá às 7 horas da manhã, bater o ponto. Não é esse trabalho. É o trabalho de conhecer a si mesmo, de se amar, de se respeitar, de ir de batalhar por aquilo que é justo, por aquilo que é bom, pelas suas verdades, por saber escolher, o trabalho de saber escolher aquilo que é o melhor, mesmo que você não vá ter vantagens, mesmo que todo mundo esteja fazendo de um jeito e você sabe que não é o certo, você fazer do jeito que é certo. Isso é o trabalho que Deus quer de nós. É a aplicação do evangelho no nosso dia a dia. Esse é o trabalho, tá, do Espírito. Ele vai nos estimular a desistir, a jogar a toalha? Não, a perseverar, a continuar. Então vejam que a fé não é ficar sentando esperando as coisas acontecerem. A fé é ativa. Ela tem uma parte que depende de nós. Não é somente acreditar, é trabalhar. Enquanto você confia, você está agindo, você está trabalhando junto, você está potencializando, tá certo? Esse auxílio. E com isso a gente aumenta as nossas virtudes. O milagre da fé em nós é que a gente acredite, entenda esses mecanismos, entenda as leis de Deus na nossa vida, entenda o evangelho de Jesus, aplique isso com esforço e perseverança na nossa vida, e isso dá frutos. Esse é o milagre da fé. Às vezes os frutos que a gente colhe não são os frutos que a gente idealizou pela nossa mente, ainda que não compreende tudo, mas é aquilo que vai trazer para o meu espírito uma experiência e um fortalecimento que serão eternos. Quando tudo está escuro na nossa vida, vamos dizer que a gente entrou num quarto escuro, muito escuro.
Os nossos olhos se adaptaram um pouquinho, mas ainda assim está muito escuro. Como que eu caminho lá dentro? Como que eu consigo me virar lá dentro? Se eu tiver um isqueirinho, uma chaminha de vela pequena, aquela escuridão toda já não melhora? Pelo menos em volta de mim, não clareia? Aí eu consigo andar um pouquinho, ainda está tudo escuro, e aqui clareia um pouco, eu consigo andar um pouquinho e assim vai. Na escuridão da nossa vida, uma chamazinha de vela, uma chamazinha de luz, ela já ajuda. E essa luz a gente tem dentro da gente. Só que essa luzinha que a gente tem dentro da gente, ela precisa ser alimentada. É que nem uma fogueirinha. Se eu deixar de colocar ali, né, comburente ali, apaga. Mas então eu tenho que alimentar isso. Então a fé, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser fortalecida, porque a fé é essa luzinha aí. É ela que vai nos clarear um pouquinho mais ao nosso redor e fazer com que a gente caminhe um pouquinho mais, com mais certeza, com mais segurança. Tá? Não caminhe assim à torta direito, sem eira nem beira. A fé, ela vai mostrar para a gente que existe algo superior. Sempre existe algo superior. E que esse algo superior, segundo as leis naturais de Deus, Deus não revoga as suas leis, tá certo? O que pode e está na lei pode, o que não pode, não pode, entendeu? Mas o que está lá nas leis superiores, mesmo que a gente aqui não entenda, ainda é possível acontecer. Então, a fé não pode nunca ir na contramão da razão, da racionalidade. Porque se ela vai na contramão, é a fé cega. É a fé dos fanáticos religiosos. É a fé daquele assim, se você tiver fé, você vai curar do seu câncer. Aí você fala, eu tenho fé porque eu quero. Aí a coisa não dá muito certo no tratamento. Você não teve fé. Ainda bota a culpa na pessoa. Essa fé é uma fé cega, é uma fé que não tem o raciocínio, a compreensão. Percebe a diferença de uma fé quando você compreende, quando você entende, olha, está acontecendo, mas eu vou me equilibrar mentalmente, eu vou buscar um tratamento, uma terapia para me ajudar, para melhorar os meus pensamentos, eu vou fazer as minhas preces, eu vou vir aqui na casa, eu vou fazer o tratamento, eu vou receber uma transfusão de energias que é o passe, vou me equilibrar e com isso eu vou entendendo melhor o sentido da doença na minha vida. Essa é a fé raciocinada. Porque aí as coisas começam a acontecer ao seu redor. As coisas começam, nos pequenos sinais, a caminhar a seu favor. Então, é preciso compreender para você acreditar. E também é preciso acreditar para você compreender, porque também a racionalidade sem a fé, ela vira aquele 880, você não tem aquela esperança ou aquela possibilidade, tá certo? De que existe algo além, a mais do que você. Você acredita, como muitos cientistas muito materialistas, que só acreditam naquilo que estão vendo. E se você falar, olha, existe fluidos que podem interferir no desenvolvimento dessas bactérias no corpo dessa pessoa, ele vai dar risada na sua cara, porque não está vendo isso. Concorda? Então é preciso também crer, ter uma crença de que há algo a mais para ir investigando por que em certas situações as coisas não acontecem como racionalmente eu achei que ia acontecer. Precisa ter isso junto. Então a fé, ela tem que andar sempre junto com a razão. E o Espiritismo tem isso. Kardec fala, se um dia a ciência desmentir algo que o Espiritismo trouxe, fiquem com a ciência. Até hoje não aconteceu isso. E nem vai, né? Então vejam, é diferente de eu falar assim, e se não der certo? E eu falar assim, eu sei que tudo na minha vida tem um propósito. E que eu colaborando com Deus e com as leis, com os espíritos amigos, eu vou conseguir algo melhor, eu vou conseguir entender o meu processo, aceitar, trabalhar a meu favor.
É muito diferente você ter a dúvida, e se, como diz, eu sei, eu tenho convicção de que eu estou amparado, de que eu tenho todas as potencialidades para superar as minhas adversidades, que eu não estou sozinho e que eu, trabalhando a favor do bem, as coisas aqui podem estar pegando fogo, mas aquilo é o que deve acontecer e eu sei que está tudo certo. Veja, não tem revolta, não tem angústia, né? Não é um conformismo também, mas é uma aceitação. E tudo fica mais leve. Tudo. Vamos ter uma imagem na nossa vida, na nossa cabeça aí. Se alguém trabalha com construção civil, ou às vezes alguém está em casa, né, quer manejar algum obstáculo muito pesado, né, e não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhuma máquina, dificilmente com a mão você vai conseguir mover um bloco de pedra, por exemplo, tá certo? Dificilmente você vai conseguir mover um bloco de pedra com a sua força, certo? Porém, e hoje a gente sabe, a física explica isso, né? Mas nas épocas lá das construção das pirâmides, eles tinham a intuição, tá certo? Hoje a física explica qual é o mecanismo que isso tudo acontece. Se eu tiver uma basezinha de apoio e eu tiver uma barra, pode ser uma barra de madeira ou de ferro forte, se eu colocar debaixo do obstáculo essa base de apoio e essa barra, eu consigo fazer o que na física é a alavanca. Eu faço isso aqui com a mão, a minha força, eu faço uma força aqui, uma força até pequena, em vista do tamanho do objeto. E eu consigo mover uma pedra enorme. Isso é uma teoria da física, é uma alavanca. Certo? Como que a gente explica que duas crianças brincando num parquinho na gangorra, de pesos totalmente diferentes, estruturas diferentes, uma bem menorzinha e outra bem maior, como que a gente explica que a gangorra, essa criança aqui, ela consegue dar impulso com o pezinho e levantar aquela que é maior? Pela alavanca. Nós temos uma base e temos algo que move. A nossa base é Deus, é a espiritualidade maior. Estão todos aqui disponíveis para nós, nos auxiliar. Mas se a gente não tiver a alavanca, a base está aqui e não pode fazer nada. Sozinha ela não vai fazer nada. Eu preciso me movimentar, eu preciso pegar uma barra de ferro, né? Eu preciso mobilizar a minha fé para alavancar as dificuldades da minha vida. A fé sozinha, eu tenho fé que essa pedra vai se mover. Ficar segurando a alavanca aqui, vai movimentar a pedra? Não. Eu tenho a basezinha aqui. Eu vou esperar que a basezinha vá movimentar a pedra. Vai acontecer? É um processo que exige cooperação da equipe espiritual e muito mais a minha cooperação de movimentar essa fé, de movimentar essa alavanca. Eu preciso fazer um esforço grandioso para remover uma pedra muito grande na minha frente, se eu tiver a fé e o apoio da espiritualidade, eu faço um esforço muito menor. Se eu não dispor disso aqui, eu não consigo nem mobilizar. A fé é nossa alavanca. O ponto de apoio está aqui do nosso lado, está aguardando para nos ajudar, tentando nos ajudar de todas as formas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, sempre que a gente estiver mobilizando a nossa fé, a gente também tem que despertar a nossa vontade de ação, a nossa movimentação. Senão é uma fé cega, é uma fé que fica esperando as coisas acontecerem. A gente tem participação ativa nisso tudo. A gente tem participação ativa na cura da nossa alma. Nós somos os nossos próprios médicos da alma. Somos nós que nos curamos. Nós temos recursos. E nós precisamos aprender a usá-lo e a dispor deles.
Então nós temos tanta potencialidade ao nosso redor e nós às vezes ficamos presos às dificuldades que estão nos atrapalhando. Se a gente tiver a tomada e a gente tiver um aparelho eletrônico, a gente tem um aparelho eletrônico e tem a tomada. Se a gente não tiver o fio, a coisa não liga. O fio, ele tem que conectar as duas coisas. Esse fio é a fé. Ele nos conecta ao plano espiritual. E esse fio, ele tem que ter uma tensão boa, uma tensão que seja favorável, tá certo? Então, um aparelho de 110, se você ligar no 220, não dá, né? Um aparelho de 220, se ligar em 1400, também não dá. A gente tem que ter uma tensão favorável. E a gente vai exercitando e adquirindo isso através da nossa conexão com Deus, dos nossos estudos, nosso esforço. Tantos convites para estudo, para aprofundar um pouquinho. Quantas pessoas fazem os estudos? Quantas pessoas completam os estudos? E aqueles que completam, quantos aplicam isso na sua vida? A gente precisa se mexer também. Então, quando a gente tem fé, tudo que parece impossível pode ser possível. Claro, nós temos aqueles limites que a gente sabe, tá certo? Mas aquilo que nos parece difícil demais, em poucas situações vai ser totalmente impossível de se tirar algum proveito daquela situação. A fé traz para a gente esse impulso para nós agora e para o nosso espírito imortal. Então, se a gente pensar que uma sementinha de mostarda, que nem Jesus falou lá no começo, você só precisa ter uma sementinha de mostarda de fé, uma coisinha minúscula, para você fazer coisas. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus falou isso à toa? O que Jesus falava era à toa? Se você tiver uma sementinha, um pitoquinho assim, de fé, mas você não trabalhar essa fé, ela continua um pitoquinho de fé sequinha lá. Mas se você pegar, preparar seu coração, a sua alma, montar ali uma terrazinha adequada, regar e colocar aquela sementinha ali na terra, nada segura aquela semente mais. Aquela semente vai germinar, vai romper aquela casca dura, vai brotar e vai se transformar num pezinho de mostarda e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Se a gente olhar uma árvore enorme, qualquer árvore enorme aqui que a gente tem aqui, hoje, a gente acha que ela nasceu pronta, né? A gente se esquece que para ela chegar naquele tamanho, ela já foi uma sementinha pequenininha. Mas ela caiu num terreno, ela germinou, ela brotou, ela cresceu e se fortaleceu. Então esse vasinho, esse terreninho ali, somos nós que preparamos para a nossa fé. E aí ela brota. E quando ela brota e germina, ninguém mais tira o potencial dessa semente. Já fizeram a experiência do feijão na escola? Já fez? Bota um algodãozinho, aí a professora fala, isso vai dar um pé de feijão, pode ter certeza. Aí você pega um grãozinho de feijão, um carocinho de feijão assim, você bota no algodão umedecido. Aí a professora fala assim, vai lá todo dia, você observa o que está acontecendo. Né? De 5 em 5 minutos a gente está lá para ver o que está acontecendo, né? Acontece alguma coisa de 5 em 5 minutos? Não, né? Por quê? Tudo tem um tempo, tem que ter paciência para as coisas acontecerem também, tá certo? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem, e não é bem assim, né? Mas, no dia seguinte, você já vê um molhinho ali nascendo, brotando. Dali a uns 2, 3 dias, já tem uma raizinha. Dali a pouco, você transferiu aquele algodão para uma terrinha que a professora mandou, e você está com um pezinho de feijão, dando feijão. Tudo tem o tempo certo. Mas você tem que preparar a terra. O que é preparar a terra? É preparar nossa alma, nosso coração. Para essa semente brotar, germinar em nós. E se a gente lembra que o Pai,
Ele é fonte inesgotável de amparo para nós. Nenhum filho está desamparado. Todos têm apoio, todos precisam de se conectar, porque esse apoio está disponível, essa basezinha de apoio está lá disponível. A gente precisa se conectar. Quando a gente faz isso, diante das provas mais difíceis, se a gente confiar, mas confiar agindo. O que é confiar agindo? Não é confiar sentado esperando a coisa acontecer, é confiar agindo. O que é agir? É se amar, enfrentando a situação, orando, pedindo forças, pedindo a intuição necessária, trabalhando no bem, mesmo que as coisas não estejam, não serão favoráveis a você, fazendo o que é certo. Não é ficar lá parado esperando a coisa acontecer, é trabalhando, é pegando, colocando a alavanca lá para você mobilizar. É isso que vai fazer com que a gente pacifique mais o nosso coração diante de qualquer montanhona que apareça na nossa frente. Que a gente consiga, aí sim, enxergar um caminho para a gente poder ultrapassar. Que a gente perceba quem, diante do desespero, não via solução para nada. E quando acalmou, percebeu que tinha uma forma de seguir em frente. Então tem que ter a paciência para as coisas irem caminhando, confiar que esse amparo existe. Então tudo vai caminhando para essa paz acontecer, desde que a gente esteja em sintonia com o amor maior. Que a gente busque essa conexão. Então, o recadinho é para a gente começar a pegar aquele grãozinho de mostarda que todos nós temos e começar a germinar a partir de hoje. Para que o nosso progresso espiritual, as nossas dificuldades, sejam alavancadas e a gente consiga ultrapassar com muito mais facilidade os nossos desafios. Ok? Então, em Isaías, o que esperam o Senhor, aqueles que têm confiança, que têm fé no Senhor, em Deus, vão renovar suas forças. A gente pede forças, Deus nos dá situações para a gente fortalecer a nossa fé. Então, que a gente possa brotar, fortalecer esse grãozinho de mostarda que a gente tem, para a gente passar pelos nossos desafios de uma forma mais leve, de uma forma mais compreensiva. Tá? E quando a gente passar por esses desafios, virão outros. E as alavancas vão sendo cada vez maiores, para a gente tirar cada vez mais pedras à nossa frente. E isso é assim que a gente progride. Que a gente possa ter essa fé fortalecida. Ok? Faz a prece. Vamos fazer a prece. Eu esqueci que tinha que fazer a prece. Vamos lá. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Não é obrigatório. Mas o importante é que a gente puxe um fiozinho assim, ó, de conexão da nossa mente lá para o alto. Que a gente sinta o envolvimento espiritual amigo, que a gente sinta os nossos mentores, os nossos amigos espirituais ao nosso entorno, nos preenchendo de amor, nos encorajando, que a gente ouça a voz do Pai no nosso coração dizendo: filho, filha, eu estou aqui do seu lado. Nós vamos juntos. Eu estou aqui te amparando. Que a gente possa mentalizar esse amor que recebemos e que hoje incendiou, clareou, aumentou a chama do nosso coração. Que ele não cabe nem mais em nós de tanto amor, que ele possa ser espalhado por todo este planeta que nos acolhe. Que cada pontinho deste planeta receba a luz da esperança, o fortalecimento dessa fé. Que seja um bálsamo para todas as aflições, as mais diversas que existem por esse planeta. Vamos vibrar também pelo nosso país. Vamos vibrar pelos locais que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade.
aquelas pessoas marginalizadas pela sociedade, aqueles que muito erraram, aqueles que estão sofrendo os padecimentos das doenças físicas, que eles recebam essa luz de amor. Vamos também vibrar por essa luz, formando uma grande cúpula que envolve toda esta casa aqui que nos acolhe. Que essa casa seja fortalecida por seus tarefeiros, por seus dirigentes, todos aqueles que aqui vêm recebam essa luz de amor. Que seja essa casa um farol a iluminar os caminhos escuros daqueles que buscam Jesus, encarnados e desencarnados, que possam receber aqui esse encontro, esse reencontro com o Mestre. E que nós possamos, durante a semana, refletir sobre o que foi dito hoje, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e estarmos aqui na próxima semana melhores do que estamos hoje. Que assim seja, graças a Deus.